Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada, até eu aqui novamente, mais um vídeo do Cabrito Montes e a gente vai falar dele. Oco. Mas além disso a gente vai falar de outra carta que deu tanto problema quanto ele e a gente vai fazer a correlação e entender que erros de design acontecem. Então segura a vinheta aí que a gente já volta. Antes de tudo, vamos começar com a descrição do que é a pinça craniana. A pinça craniana é um artefato do tipo equipamento que custa uma mana genérica e ela tem o seguinte texto: a criatura equipada ganha +1, -1, e toda vez que a criatura equipada morrer, você compra 2 cards. E o custo de equipar é uma mana apenas. Com isso em mente, a gente tem algumas abordagens a seguir. Primeiro, você pode colocar em criaturas e atacar com elas. Elas vão eventualmente morrer e daí você vai comprar 2 cartas. Você também pode equipá-las em criaturas e matá-las de propósito, né? Você vai mandar direto para o abate, usando algum motor de sacrifício. Vai comprar 2 cartas da mesma forma. Decks de aristocratas é muito tranquilo você conseguir fazer isso. E por último, e a mais óbvia, você basicamente equipa em criaturas que têm resistência 1. Ou seja, ao equipar, você vai pagar uma mana para comprar 2 cartas. Sabe que carta que tem efeito parecido com isso? Ancestral Recall, sim, uma das Power Nines. Existem pouquíssimas cartas que têm esse efeito de uma mana comprar 2 cartas. E menos ainda cartas parecidas com a Skull Clamp. O mais próximo é um encantamento chamado Bequeathal, lá de Êxodo. Só que ele tem, né, o grande X da questão, que não fica na mesa quando isso acontece. É uma aura, encanta a criatura, quando a criatura morre, você ganha 2 draws. Enquanto a Skull Clamp, você fica com ela na mesa, podendo se aproveitar dessa vantagem várias e várias vezes. Dessa forma, a Skull Clamp era desejada por qualquer tipo de deck, inclusive decks agros que sofrem com esse problema de comprar cartas, de perder o gás no meio do caminho, né? Então, você está precisando de gás? Você está precisando daquela Coca 3 litros que acabou o gás? Skull Clamp nela. Mata um bichinho, compra 2 cartas, bate mais bichinho, tranquilo, né? Você pode equipar 2 Skull Clamps, aí draw 4, né? Qualquer pessoa que compra 4 cartas no meio do jogo, no mid-game, consegue ganhar um jogo, né? Então é bem óbvia a vantagem que a Skull Clamp dá. Você tem na mão um card de custo muito barato, com um efeito recursivo que todos os decks querem. E quando a gente diz todos, é realmente todos. O pico disso foi na época que compreendeu os regionais de Ohio, né? O nacional da Alemanha, somando todos os decks do top 8 desses 2 eventos, né? 16 decks no total aí, nós tínhamos somado 58 Skull Clamps, num total de 64 que podia ter nos decks. Então era muito Skull Clamp, assim como é muito oco. The total number of players with like either main deck or sideboard Oko is 69%. This metagame is nice. Mas vocês sabem que a Skull Clamp nem sempre foi planejada dessa forma. Segundo o R&D da Wizards, ela começou da seguinte forma. Ela se chamava Suicide Sweater, ela tinha custo 3, era artefato do tipo equipamento, e quando a criatura equipada era colocada no graveyard do jogo, você comprava 2 cartas e ela tinha que equipar 2. Bem mais equilibrado, né? Mas ela foi evoluindo, saca só. Ela passou a se chamar Sacrifice Sweater, ainda tinha custo 3, era um artefato do tipo equipamento, a criatura encantada ganhava +1/+2, e aí ela tinha a seguinte habilidade: sacrifique a criatura equipada, compre 2 cartas. Ela tinha equipar 2. E por último, se tornou o que é hoje. Porque o R&D não gostou da ideia de dar a possibilidade de sacrifício a qualquer carta em troca de cards. Com certa razão. A mudança foi feita cerca de 1 mês antes das cartas irem para a digitação e passou totalmente despercebida. Como assim? Ninguém viu problema nela, pelo contrário, a carta foi elogiada porque daria chance de draw para
elfos, goblins e todos esses outros decks que não tem normalmente draw, né? E poderia deixar alguns decks tribais mais fracos em pé de igualdade com decks mais fortes. Segundo o R&D, o erro só foi percebido após as cartas ficarem prontas, mas antes de serem distribuídas. Ali ele sabia o que ia dar merda. A carta foi colocada em um deck inicial e foi testada à exaustão. E o pessoal achou bem ok, né? Tanto que coexistiu aí com cartas com Eternal Witness e Trinket Mage, justamente porque eles não sabiam o problema que a Skullclamp seria. Aí o R&D foi para Kamigawa, a edição seguinte de Mirrodin, a edição original da Skullclamp, e eles continuaram fazendo testes, até que o grupo ficou dividido entre dois tipos de jogadores, os que usavam Clamp e os que faziam decks para combatê-lo. Usaram ela em Whiterun, em Ironworks e principalmente em decks de Arcbound Ravager. Tudo isso em teste enquanto Mirrodin já havia saído nas lojas. Quando Darksteel saiu, Mirrodin é o bloco, Darksteel é a segunda parte desse bloco, onde está a pinça craniana. Finalmente os jogadores descobriram o poder da Skullclamp, o que levou ao estatístico banimento já mencionado. Foi nessa época que eu comecei a jogar T2 competitivo, né? Foi a fase que eu tive T2 competitivo. O Affinity com a Skullclamp era tão forte que diversas cartas foram banidas, mas antes disso, um deck que era muito usado para combater, né, os artefatos quebrados é o Tufenei, que vocês já viram aqui no canal, né, com o famigerado Darksteel Colossus. E chegamos a 2019, 15 anos depois, e ganhamos Throne of Eldraine e ganhamos Oko, Ladrão de Coroas. O que faz o Oko? Para você que não sabe, por algum milagre. E custa uma mana qualquer, uma verde e uma azul, é um Planeswalker lendário do tipo Oko. Na sua primeira habilidade é +2 de lealdade, ele cria uma ficha de comida. Na sua segunda habilidade, +1, a criatura ou artefato alvo perde todas as habilidades e se torna uma criatura do tipo Alce, com poder e resistências básicos 3/3. A sua terceira habilidade, -5 de lealdade, ele permuta o controle do artefato ou da criatura alvo que você controla e o da criatura alvo que o oponente controla com poder inferior a 3. Isso tudo num corpo com lealdade 4. Oko faz muitas coisas muito bem, muito cedo. Com o auxílio de Dorks, no caso do Standard, com o auxílio de Ganso, no caso do Modern, dos outros formatos, com auxílio de qualquer Dork, ele vai entrar no turno 2, no Vintage até no turno 1. E ele entra com uma lealdade muito alta, o que deixa ele muito fora do alcance de removals como o Fry, por exemplo. E todos os outros removals normalmente incluem a cor preta. Isso é muito incomum para Planeswalkers em geral. Né? A lealdade alta é comum para Planeswalker de custo 4, 5. É argumentado que o que poderia mudar nele é justamente essa parte para ele ficar um pouco mais justo. Alguns argumentam que poderia ter um custo um pouco mais alto, ou ainda a sua habilidade +1, que é a segunda habilidade, ser -1, que é a principal habilidade, a habilidade mais forte que o Oko tem, né? Isso faz com que ele seja um all-in que te obriga a pelo menos cogitar a ir para as cores que ele tem. E é nesse ponto que a gente vai começar a comparar a Skullclamp com o Oko. Ambos, notoriamente, erros de design. Primeiro temos o Mythic Championship 4, torneio com grandes jogadores de alto nível valendo grandes premiações em dinheiro, onde 69% dos jogadores jogaram com ao menos uma cópia do Oko em seu deck. Seja decks de food dos mais diferentes cores que envolveu azul e verde, ou seja, decks UGX de Planeswalkers, Simic Adventure, Simic Quasi-Duplicate, Bunch Ramp, Sultai Sacrifice e outros diversos mais. Falando em azul e verde, as florestas foram o terreno básico mais jogado e as cópias de Breeding Pools do torneio ultrapassaram as cópias de pântanos, montanhas e planícies juntos somados. Oko foi o terceiro card mais jogado, perdendo apenas para o Once Upon a Time e o Ganso.
Ambos cards que facilitam e muito a entrada do Planeswalker em campo muito cedo. E não sofrem mal de serem lendárias, fazendo com que decks realmente possam jogar mais cartas, mais cópias desse tipo. Além de jogar em outros cards verdes como o GX Adventure. E novamente, os 7 cards mais jogados do torneio foram todos verdes. E claro, no top 8 tivemos 4 Simic Foods, 2 Sultai Foods, todos com Oko. Além de 2 decks de Adventure, o GW e um BG. Desses 8 decks, os 3 Simic Foods e 1 Sultai passaram para o top 4. E a final foi disputada por 2 Simic Foods. Na semana anterior ao banimento, segundo o MTG Goldfish, tínhamos no top 10 cards mais jogados standard novamente o Oko em terceiro lugar com 69%, e logo atrás o Once Upon a Time e o Ganso, que jogam em outros decks, mas também sinergizam altamente com o Oko. Temos também florestas em 82% dos decks, com além de mais jogadas, seguida por Bridge Impulse e Ilhas. Vale lembrar que desses top 10, 9 são cards azuis e ou verdes que jogam muito bem no Simic e no Sultai Food. E a outra delas é preta, Noxious Grasp, a 8ª colocada na lista, que justamente é uma das cartas que anula Oko. Bem, com essa projeção grande em grandes torneios, a gente tem uma óbvia comparação com o Skullclamp. E a gente vê que ou os decks estão adaptados para jogar com o Oko ou contra o Oko, já que é com ele ou contra ele. Sem falar que Oko é presente em Modern, muito presente em Pioneer até a data do seu banimento, em Legacy, tá vendo? Legacy também em Bunch Miracles e decks dessa que joga nessa linha, e até em Vintage, meus amigos, onde a mais icônica carta de Magic transformou-se em um alce por causa do Oko. A que ponto chegamos, companheiros? Que ponto chegamos? We are beating down with a 3/3 Black Lotus. That might be one of the most expensive 3/3s you'll ever see. Oko banido do Standard, essa semana, agora, semanas passadas aí, Oko banido do Pioneer, e aí a gente teve um pronunciamento oficial do R&D, através do Brian Hewley, sobre esse banimento. Eles citaram que nas primeiras versões do Oko, o efeito de troca era muito mais forte e abrangente. Sim, o Oko ia ser muito pior. Ou seja, provavelmente você poderia roubar Planeswalkers e outros tipos de permanentes. Nas palavras do Brian, aí vem o principal problema. Por fim, não respeitamos adequadamente sua capacidade de invalidar essencialmente todos os tipos de permanentes relevantes e ao longo de uma série de rebalanceamentos, perdemos de vista o poder puro e bruto da carta e ultrapassamos por uma margem que não era nada pequena. Como a gente disse anteriormente, eles não mensuraram o quão o mais um do Oko poderia ser forte. Inclusive na live stream de onde surgiu esse pronunciamento do Brian, eles falaram que não previam que a habilidade defensiva do Oko, no caso transformar as suas próprias criaturas em alços 3/3, iria ser usada com tanta frequência, inclusive com o Oko dando o próprio recurso para fazê-lo, no caso, a comida. What happened with Oko? What are your thoughts on Oko? So Oko had a goal to be a strong card in Standard, but we did underestimate how strong the +1 is on as a defensive ability to like remove other creatures and artifacts. So Oko is stronger than we thought it would be. So we know it is very strong. Com todas as informações, fica claro onde a gente quis chegar com esse vídeo, que o Oko nasceu de um erro de design, e assim como o Skullclamp dividiu o Standard em decks que usam determinada carta, no caso o Oko, agora a Skullclamp no passado, e decks que não usam e são obrigados a usar cartas para combater a ameaça, deixando as streams menos chamativas e mais repetitivas, rage dos jogadores, muitos altos T3, tudo isso transformou o Oko na nova Skullclamp.
Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo aí. Deixa um comentário, fala se você concorda ou discorda, faça críticas a alguma coisa. E não se esqueça, nós estamos fazendo vídeo todos os dias, 2 vídeos por dia, às 10 da manhã e às 3h15 da tarde. Então, deixe de acompanhar. Se esse foi o primeiro vídeo do dia, aguarde o outro. Se esse foi o segundo vídeo do dia, dá uma esperada que tem outro por aí. Um grande abraço e até logo!